Cada manhã começa com o despertar, e é neste momento que nosso organismo está particularmente vulnerável. Durante a noite, o corpo perde água pela respiração, pela pele, mesmo quando apenas dormimos tranquilamente. Isso é especialmente importante após os 60 anos, quando a elasticidade dos vasos sanguíneos diminui, a digestão funciona pior e os rins não trabalham com a mesma eficiência de antes. Sabe-se que os antigos médicos romanos diziam: a doença entra em nós com os hábitos, e beber água é um daqueles hábitos que podem tanto fortalecer a saúde quanto prejudicá-la, se feito de forma errada. A propósito, amigos, tenho muito interesse em saber de onde vocês assistem aos nossos vídeos. Por favor, escrevam seu país nos comentários e vamos compartilhar informações úteis uns com os outros. Desejo a vocês apenas o bem. Um erro muito comum é beber água fria logo após acordar. Sim, parece revigorar, mas para o organismo idoso é como um choque para os vasos sanguíneos. O frio contrai os capilares, o estômago se tensiona, podem ocorrer espasmos ou até picos de pressão em pessoas com hipertensão, o que é particularmente perigoso. Budistas que praticam meditação e rituais matinais sempre começam o dia com água morna, cerca de 30 a 40 graus Celsius. Ela desperta suavemente a digestão, ativa o fígado e ajuda o corpo a iniciar o dia com calma. Não menos importante é como você bebe, rapidamente, de uma só vez. Isso cria uma carga instantânea no coração, o volume sanguíneo aumenta bruscamente, e pode levar a edemas ou picos de pressão, especialmente se houver insuficiência cardíaca. É melhor beber lentamente, pouco a pouco, observando as sensações. Pesquisadores do Instituto de Gerontologia de Tóquio observam que beber água lentamente contribui para a melhora do fluxo sanguíneo cerebral em idosos. O terceiro erro comum é tomar medicamentos matinais com água em jejum, sem saber quais requerem acompanhamento de alimentos. Alguns medicamentos podem irritar o estômago, provocar náuseas e azia, e, a longo prazo, até úlceras. O caminho seguro é consultar um médico e saber exatamente o que pode ser tomado pela manhã e o que só depois das refeições. Isso é especialmente relevante se você toma mais de 3 medicamentos diariamente. Muitos adicionam limão, bicarbonato de sódio ou vinagre à água, seguindo conselhos da internet, mas nem todo estômago é capaz de lidar com isso. O limão aumenta a acidez, o vinagre pode irritar a mucosa, e o bicarbonato de sódio perturba o equilíbrio ácido-base. Isso pode levar a dores, espasmos e, a longo prazo, a gastrite. Nas horas da manhã, a água deve ser simples, sem aditivos. Como diziam na medicina taoísta, o puro cura, o complexo destrói. Às vezes, as pessoas pensam que podem se limitar à água e pular o café da manhã, mas após os 60 anos isso é particularmente arriscado. Sem café da manhã, o nível de açúcar cai, o cérebro recebe nutrição insuficiente, e surgem fraqueza e tontura. A água é apenas o começo. Deve ser seguida por um café da manhã leve, mas nutritivo, como aveia, omelete ou queijo cottage. É nesta idade que proteínas, vitaminas e carboidratos de digestão lenta são especialmente importantes para manter a energia e restaurar os tecidos. Há uma fórmula simples: um copo de água morna, cerca de 250 ml, logo após acordar. Beba devagar, em pequenos goles, sem limão ou outros aditivos. Leve em consideração os medicamentos e tome o café da manhã 15-20 minutos depois. Um monge no Nepal disse: "Você cuida do seu templo, então comece com uma gota de água. Apenas coloque um copo ao lado da cama e cada manhã começará com o passo certo." Se você seguir esses princípios,
em apenas uma semana notará a diferença: mais clareza pela manhã, menos tontura, pressão estabilizada, inchaços desaparecerão, a digestão ficará mais fácil e a energia mais estável. Isso não é magia, é biologia e constância. Milhares de pessoas em todo o mundo relatam essas mudanças quando introduzem a ingestão consciente de água em suas vidas. Você assistiu até aqui, o que significa que está seriamente pronto para mudar sua vida. Escreva nos comentários: quero abundância e harmonia. Que isso se torne sua intenção. E também deixe um like para atrair sorte agora mesmo. Mas o principal ainda está por vir. Às vezes, coisas simples funcionam melhor do que qualquer esquema complexo. Por exemplo, um copo de água pela manhã parece simples, mas se feito corretamente, pode ajudar o coração, os rins, o cérebro e até as articulações. A água pela manhã realmente pode acelerar a circulação sanguínea, reduzir o risco de coágulos e despertar suavemente o corpo, especialmente se não for água gelada da geladeira, mas morna, próxima à temperatura corporal. Os antigos romanos diziam que o dia não começa com o amanhecer, mas com o primeiro gole, e há sentido nisso. Se você se preocupa com as articulações, pense em gelatina ou colágeno, mas não em jejum, e sim após a refeição, e claro, após consultar um médico. Isso pode ser tanto um suplemento quanto fontes naturais, geleia, caldos, produtos com glucosamina. Monges budistas por séculos usaram caldos nutritivos de ossos para fortalecer o corpo na velhice, e não sem razão, estudos modernos confirmam que os aminoácidos na gelatina realmente apoiam a saúde das articulações e ligamentos. Para o cérebro, é ainda mais simples: um copo de água mais um café da manhã com gorduras saudáveis, nozes, sementes de linhaça, peixe, fontes de ômega 3 que melhoram o funcionamento do sistema nervoso, ajudam na concentração e na memória. Cientistas de Harvard observam que o consumo regular de ácidos graxos e a hidratação adequada melhoram as funções cognitivas em pessoas com mais de 60 anos. Os rins são outro tema importante. Eles certamente não gostarão se você beber 1 litro de água à noite, especialmente fria. Isso pode provocar inchaços e sobrecarregar o sistema urinário, que com a idade não funciona tão rapidamente. É melhor beber água ao longo do dia em pequenas porções e não deixar a dívida de água para o final da noite. E se falamos do coração, aqui novamente o ritual matinal é importante: água morna, bebida sem pressa, ajuda o sangue a circular mais facilmente, reduz a viscosidade e pode até diminuir o risco de infartos. Um fato interessante: no Japão, isso se tornou parte de um programa governamental para a prevenção de doenças cardiovasculares em idosos. Uma ação simples, um resultado real. Quando você estrutura seu ritmo matinal considerando esses detalhes, isso já não é apenas um hábito, mas um passo bem pensado em direção à longevidade. Um copo de água pode mudar muito, especialmente se você entende por que está fazendo isso, e são essas pequenas ações conscientes que formam o bem-estar geral, a clareza mental e a energia para o dia inteiro. Se você ouviu até este ponto, significa que se importa consigo mesmo, e isso já é um passo na direção certa. Eu me orgulho de você. Outro ritual matinal importante, frequentemente subestimado, é um movimento leve ou uma ginástica simples. Não é preciso levantar-se imediatamente e começar a fazer exercícios intensos ou flexões. Basta espreguiçar-se na cama, fazer algumas rotações suaves dos pulsos, tornozelos e pescoço. Esse movimento ajuda a acelerar a circulação sanguínea após o repouso noturno e a ativar gradualmente o sistema nervoso. Na China antiga, acreditava-se que a energia do corpo acordava junto com as articulações, e que estas deveriam ser as primeiras a serem despertadas.
Pesquisas mostram que mesmo 5 minutos de alongamento matinal podem melhorar a mobilidade e reduzir os níveis de inflamação em idosos. Uma ferramenta não menos poderosa é um café da manhã adequado, especialmente se contiver proteína. Após os 60, o corpo perde massa muscular mais rapidamente, e sem uma quantidade suficiente de proteína, inicia-se um enfraquecimento geral. Boas opções podem ser queijo cottage, ovos, iogurte sem açúcar, peixe magro. Um dos produtos interessantes são os ovos cozidos moles. Eles são facilmente digeridos, ricos em colina, que apoia o cérebro, e contêm todos os aminoácidos essenciais. Cientistas dos Países Baixos descobriram que um café da manhã proteico regular ajuda a estabilizar os níveis de açúcar e previne mudanças súbitas de humor e fadiga ao longo do dia. Se a isso forem adicionados carboidratos de digestão lenta, como aveia ou trigo sarraceno, obtém-se uma excelente base para a energia da manhã. A aveia, especialmente preparada com água ou com adição de leite vegetal, cria uma sensação suave de saciedade, não sobrecarrega o estômago e apoia a digestão. Monges budistas do Tibete frequentemente começam o dia com mingau morno, porque ele aquece o estômago e a mente, como eles próprios dizem. A ciência moderna confirma: carboidratos complexos ajudam a manter os níveis de glicose no sangue e nutrem o cérebro por várias horas. Muitos subestimam os benefícios de uma simples infusão quente, como camomila, hortelã ou erva doce. Tudo isso funciona maravilhosamente pela manhã, especialmente se você deseja estimular suavemente a digestão. As infusões não substituem a água, mas podem complementar seu efeito. Médicos romanos frequentemente usavam chá de erva doce para acalmar o estômago e auxiliar na digestão após o sono. Isso é especialmente útil para quem tem tendência a inchaço ou sensação de peso no estômago. Atenção especial deve ser dada ao óleo, mas não na forma como estamos acostumados a vê-lo na frigideira. O consumo matinal de uma colher de chá de azeite de oliva extra virgem ou óleo de linhaça em jejum pode ter um efeito colagogo suave e melhorar o funcionamento intestinal. Na cultura mediterrânea, isso é quase um ritual. Idosos começam a manhã com azeite e o consideram ouro líquido. O óleo é rico em antioxidantes e ácidos graxos poliinsaturados, que beneficiam o coração, os vasos sanguíneos e a pele. A aromaterapia também pode ser considerada uma prática interessante, não para todos, mas para muitos. Os cheiros atuam como gatilhos para um bom estado de espírito. O aroma de limão, laranja, alecrim ou lavanda pode despertar suavemente o sistema nervoso e melhorar o humor. Cientistas japoneses notaram que em lares de idosos onde óleos essenciais cítricos eram usados, o nível de ansiedade era significativamente menor e a atividade diurna maior. Basta algumas gotas em um difusor ou no travesseiro para que isso se torne parte do ritual matinal. Para quem quer melhorar a memória e a atenção, pode-se incluir na manhã um chá de alecrim. Seus compostos voláteis estimulam o cérebro e melhoram as funções cognitivas. Na Roma antiga, estudantes usavam coroas de alecrim antes dos exames, acreditando que ele ajudava a clarear os pensamentos. Pesquisas modernas confirmam que o aroma de alecrim melhora a velocidade de processamento de informações em idosos e auxilia na concentração. Vale também mencionar o leite dourado, uma bebida de leite vegetal morno com açafrão da terra, cúrcuma. Esta receita vem da tradição ayurvédica e tem um grande sentido. O açafrão da terra possui um poderoso efeito anti-inflamatório, e com a adição de uma pitada de pimenta do reino preta, sua atividade aumenta exponencialmente. Essa bebida não deve ser tomada em jejum, mas pode ser uma excelente parte do café da manhã, especialmente se houver dores nas articulações ou desejo de fortalecer a imunidade. E, finalmente, uma das ações matinais mais simples, mais poderosas, é a prática da gratidão.
Alguns minutos para lembrar pelo que você é grato hoje não exigem esforço, mas criam uma intenção muito poderosa para o dia. Na tradição budista, a manhã começa com uma reverência e um mantra de gratidão pelo despertar do corpo. Psicólogos hoje falam disso como uma prática de mindfulness, que reduz o estresse, fortalece a psique e melhora o bem-estar geral. Cada um desses rituais, por si só, é simples, mas se pelo menos 2 ou 3 deles se tornarem parte da sua manhã, começarão a mudar seu estado geral, regularidade, atenção a si mesmo, um início suave do dia. Tudo isso funciona tão bem quanto medicamentos. E às vezes, até melhor. Um dos erros matinais mais comuns, no entanto, subestimados, é levantar-se bruscamente da cama. Muitas pessoas têm o hábito de levantar-se imediatamente ao acordar, especialmente se temem voltar a dormir ou perder tempo, mas com a idade, essa brusquidão pode ser perigosa. Após o sono noturno, o sangue fica mais espesso, a pressão pode estar instável, e um levantamento brusco é um risco de tontura, perda de equilíbrio e até quedas. Os médicos aconselham primeiro sentar-se na beira da cama, espreguiçar-se, fazer algumas respirações profundas, girar os tornozelos e as mãos. Isso ajuda a ativar suavemente a circulação sanguínea e evitar um aumento súbito da pressão. Outro hábito prejudicial é pular a refeição matinal. Isso é especialmente comum entre aqueles que tentam emagrecer ou simplesmente não sentem fome pela manhã, mas após os 60 anos, isso se torna não apenas ineficaz, mas prejudicial. O jejum prolongado pela manhã pode levar à queda dos níveis de açúcar no sangue, fraqueza, diminuição da concentração e distúrbios metabólicos. Além disso, em idosos, o café da manhã é uma forma de estabilizar o equilíbrio hormonal e fornecer energia para a primeira metade do dia. Proteína magra, um pouco de gorduras, carboidratos complexos, tudo isso cria uma base estável e protege contra a perda de energia e de humor. Alguns começam a manhã com uma xícara de café forte em jejum, e se na juventude isso apenas revigora, na idade mais avançada pode causar sérios danos. A cafeína irrita a mucosa gástrica, provoca aumento da acidez e pode causar azia, espasmos e, com o uso regular, até gastrite. Em pessoas com pressão alta, o café em jejum frequentemente causa um pico de pressão e palpitações desagradáveis. O ideal é adiar o café para o meio da manhã, após o café da manhã, e controlar a quantidade, não mais de 1 ou 2 pequenas porções por dia. Com muita frequência, idosos começam a manhã assistindo a notícias ou televisão. Isso parece inofensivo, mas se desde cedo um fluxo de informações perturbadoras ou negativas entra na consciência, a psique fica em tensão já nos primeiros minutos. Isso provoca estresse oculto, aumenta os níveis de cortisol e pode até levar a picos de pressão ou um estado de ansiedade. É muito mais benéfico dedicar a primeira meia hora ao silêncio, a uma música agradável, a exercícios de respiração ou a uma caminhada. Para os monges budistas, por exemplo, a manhã começa com silêncio e meditação. Isso permite manter a paz interior durante todo o dia. Alguns começam a manhã com um cigarro. Mesmo um único cigarro após acordar aumenta a constrição dos vasos sanguíneos, torna o sangue mais espesso, eleva o risco de trombose e piora o suprimento de oxigênio ao cérebro e ao coração. Na idade mais avançada, o corpo já funciona com uma menor reserva de resistência, e mesmo um pequeno impacto nos vasos sanguíneos pode ter consequências. Se parar de fumar completamente for difícil por enquanto, pelo menos tente adiar o primeiro cigarro para mais tarde e reduza a quantidade ao longo do dia. Também é perigoso ignorar as sensações corporais matinais. Idosos frequentemente atribuem dores articulares matinais, tontura ou falta de ar à idade e simplesmente as suportam. No entanto,
É nas horas da manhã que muitos problemas ocultos se manifestam: pressão, arritmias cardíacas, desidratação, piora do funcionamento das articulações. Se esses sinais forem ignorados, pode-se perder o momento em que o problema poderia ser facilmente resolvido. Por isso, é importante não apenas acordar e esquecer, mas sim sintonizar-se com uma atitude atenciosa em relação ao corpo. Por exemplo, o filósofo romano Sêneca acreditava que uma pessoa que ignora os sinais de seu corpo o trai. A percepção do estado matinal como ferramenta diagnóstica ajuda a prevenir muitas complicações crônicas. Um hábito igualmente prejudicial é ligar abruptamente a luz artificial forte logo após acordar, especialmente na época mais escura do ano. A luz forte pode perturbar o ritmo natural do despertar, causar dor de cabeça, irritação nos olhos e até mudanças de humor. Idealmente, a manhã deve começar com iluminação suave ou luz solar natural, se possível. O aumento gradual da luminosidade ajuda os olhos a se adaptarem e o cérebro a entrar no modo de vigília sem estresse. Outro ponto: o hábito de verificar a pressão e o pulso logo após acordar sem motivo. Embora o controle do estado seja importante, especialmente em doenças crônicas, medir com muita frequência sem queixas reais pode causar o efeito inverso. As pessoas começam a ficar ansiosas, procurando desvios mesmo onde não existem, e assim provocam estresse e fixação na saúde. É importante entender que o bem-estar deve ser o guia principal, e os aparelhos são apenas uma ferramenta de confirmação, não uma substituição da sensação interna de equilíbrio. Um dos produtos mais valiosos para a manhã na idade avançada é a aveia. Simples, acessível e incrivelmente útil. A aveia eleva lentamente os níveis de açúcar no sangue, não sobrecarrega o pâncreas e proporciona uma sensação duradoura de saciedade. É rica em fibra solúvel, que ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim e nutre as bactérias benéficas no intestino. Pessoas mais velhas frequentemente sofrem de digestão lenta e prisão de ventre, e a aveia, especialmente preparada com água ou leite vegetal com adição de sementes de linhaça ou ameixas secas, estimula suavemente o peristaltismo e restaura o funcionamento do trato gastrointestinal. Se adicionar uma pitada de canela e um pouco de mel, esse café da manhã se tornará não apenas útil, mas também um ritual agradável. O próximo produto são as sementes de abóbora. São fáceis de subestimar, mas nelas se esconde um verdadeiro tesouro de magnésio, zinco e ferro, elementos que frequentemente faltam em idosos. Basta uma colher de sopa por dia para fortalecer o coração, melhorar a qualidade do sono e até estabilizar o humor. O magnésio participa de centenas de processos bioquímicos, ajuda a combater espasmos e normaliza a pressão. Se de manhã você adicionar um pouco de sementes de abóbora ao mingau ou iogurte, isso já será um poderoso suporte para o sistema nervoso. Não se deve esquecer do kefir ou iogurte natural. Para o organismo idoso, manter a microbiota intestinal é a base da imunidade e do bom humor. Produtos lácteos fermentados contêm probióticos que regulam a digestão, melhoram a absorção de vitaminas e ajudam a lidar com processos inflamatórios. Especialmente benéfica é a combinação de kefir com uma colher de linhaça moída. Isso ajuda a remover toxinas, limpa suavemente o intestino e melhora o metabolismo. O principal é escolher produtos sem açúcar e aditivos artificiais. Maçã em jejum, um método antigo, mas eficaz. Na casca da maçã, há pectina, que reveste a mucosa do estômago e limpa o intestino. As maçãs estimulam a produção de saliva e melhoram o apetite, além de contribuírem para a normalização dos níveis de açúcar no sangue. Elas podem ser combinadas com nozes ou adicionadas a um mingau morno, resultando em um café da manhã nutritivo e saudável. Na medicina chinesa, disse que uma maçã pela manhã traz mais benefícios do que um remédio,
porque ela desperta o fígado e o pâncreas. Uma receita monástica antiga inclui uma decocção de raiz de gengibre, cravo, cardamomo e folhas de hortelã. Essa bebida era consumida pelos budistas nos Himalaias antes das meditações para clarear a mente e preparar o corpo para a prática. Para prepará-la, pegue um pequeno pedaço de gengibre fresco, cerca de 2 centímetros, 3 botões de cravo, 2 grãos de cardamomo e algumas folhas frescas de hortelã. Despeje água quente sobre tudo isso e deixe em infusão por 10 minutos. Essa decocção melhora a circulação sanguínea, aquece, facilita a respiração, e a hortelã ajuda a aliviar a ansiedade e a tensão. Pode ser bebida em pequenos goles pela manhã antes das refeições, especialmente em climas frios. O cominho preto, Nigella sativa, é um produto conhecido desde os tempos do Antigo Egito. Seu óleo era usado para tratar fraqueza, perda de energia e inflamações. Algumas gotas de óleo de cominho preto adicionadas à água morna ou kefir melhoram a imunidade, ativam o metabolismo e protegem contra resfriados. Também ajuda em problemas articulares e colesterol alto. O principal é não exceder a dosagem, 1/4 de colher de chá pela manhã, não em jejum, mas preferencialmente após uma pequena refeição. Nozes são uma fonte de ácidos graxos ômega 3, vitamina E e antioxidantes. As nozes são especialmente úteis, elas fortalecem os vasos sanguíneos, nutrem o cérebro e melhoram a memória. Em tratados romanos, dizia-se que a noz é o alimento dos filósofos, pois promove a clareza mental. Algumas metades de noz por dia com mingau ou frutas já são um suporte natural para as funções cognitivas. Também vale a pena mencionar o gergelim preto. Na medicina chinesa antiga, era chamado de semente da longevidade. É rico em cálcio, fósforo, zinco e antioxidantes. Para os idosos, ajuda a manter a saúde óssea, fortalecer os cabelos e preservar a visão. O gergelim preto pode ser levemente torrado em uma frigideira seca e adicionado a mingaus ou saladas, ou moído em pasta de tahine e passado no pão ou bolachas. Um lugar especial é ocupado pela decocção de cevada. Na tradição japonesa, é chamada de água da juventude. Ela normaliza a digestão, reduz o açúcar no sangue e enriquece com vitaminas do complexo B. Para prepará-la, despeje uma colher de sopa de cevada em 1 litro de água, ferva por cerca de 20 minutos e deixe em infusão com a tampa. Essa decocção pode ser bebida morna em jejum ou ao longo do dia. Não causa picos acentuados de açúcar, é bem absorvida e ajuda na fadiga crônica. Sementes de chia são outro superalimento matinal. Elas absorvem a água e se transformam em uma massa gelatinosa que limpa suavemente o intestino, retarda a absorção de açúcar e proporciona saciedade por um longo tempo. São ricas em cálcio, ácidos ômega 3 e antioxidantes. Podem ser deixadas de molho durante a noite em leite vegetal e comidas pela manhã com frutas vermelhas e mel. É um café da manhã leve, mas nutritivo, especialmente se houver problemas de digestão ou apetite. Esses produtos, incluídos na dieta matinal, podem melhorar significativamente o bem-estar, aumentar os níveis de energia, regular o funcionamento do coração, cérebro e digestão, e, o mais importante, restaurar a sensação de vigor e o prazer de viver desde as primeiras horas do novo dia. Um dos produtos frequentemente subestimados pela manhã é o figo, especialmente o figo seco. Se deixado de molho durante a noite em água morna, pela manhã ele se torna macio e cheio, e seus nutrientes benéficos são mais facilmente absorvidos. O figo é rico em potássio, magnésio, ferro e fibras. Ajuda a limpar suavemente o intestino, normaliza a pressão e contribui para a recuperação do músculo cardíaco. Em países do Mediterrâneo,
Idosos tradicionalmente começavam a manhã com 2 ou 3 frutas de figo deixadas de molho, às vezes adicionando um pouco de azeite de oliva. Essa combinação fortalece a imunidade e ajuda na prisão de ventre. Outro poderoso produto matinal é o feijão preto. Na medicina oriental tradicional, é considerado um alimento da longevidade. Rico em proteínas e antioxidantes, o feijão preto apoia a saúde dos rins, melhora a formação do sangue e ajuda a combater a fadiga. Pode ser preparado com antecedência e adicionado pela manhã a uma sopa creme de legumes ou a uma salada morna. É especialmente benéfica a combinação de feijão com açafrão da terra e uma gota de suco de limão, o que intensifica suas propriedades anti-inflamatórias. Sementes de girassol, especialmente as germinadas, tornam-se um verdadeiro elixir da juventude. Os brotos contêm enzimas ativas, vitaminas do complexo B, vitamina e microminerais vivos. Eles melhoram a memória, a visão, o estado da pele e normalizam o equilíbrio hormonal. Os brotos podem ser adicionados a mingaus, queijo cottage, vitaminas verdes ou simplesmente consumidos uma colher de sopa pela manhã. Na antiga prática indiana do Ayurveda, esses alimentos vivos eram considerados alimentos que despertam, preenchendo o corpo com energia solar. Não se deve esquecer do caqui. Não é apenas uma fruta doce, mas uma verdadeira fonte natural de antioxidantes, beta-caroteno, pectina e potássio. O caqui ajuda o coração, melhora a visão, apoia a imunidade e é especialmente útil em problemas vasculares. O principal é escolher caquis maduros e macios e comê-los não em jejum, mas 30 a 40 minutos após a água. Pode-se preparar uma salada de caqui com nozes e queijo cottage macio, resultando em um café da manhã nutritivo e leve que não sobrecarrega o estômago. Separadamente, vale a pena mencionar a receita de uma antiga infusão matinal budista, praticada por monges nas regiões frias do Tibete e do Nepal. Incluía goji berries secas, raiz de astrágalo, algumas pétalas de rosa e casca de tangerina seca. Tudo isso era coberto com água quente e deixado em infusão por 10-15 minutos. Essa infusão era bebida pela manhã antes da meditação. Ela purificava a respiração, apoiava os pulmões, melhorava a circulação sanguínea e acalmava a mente. O astrágalo fortalece as defesas do organismo, a rosa alivia a ansiedade, a casca de tangerina ajuda na digestão, e as goji berries nutrem o fígado e fortalecem a visão. A infusão tem um aroma suave e um sabor levemente adocicado. O mingau de quinoa é outra receita antiga que nos chegou da tradição das tribos sul-americanas. A quinoa contém todos os 9 aminoácidos essenciais, o que a torna especialmente valiosa para pessoas mais velhas. É facilmente digerida, fortalece os músculos e fornece energia. A quinoa pode ser cozida em leite de cocô com adição de banana, tâmaras e canela. Esse café da manhã nutre o cérebro, estabiliza os níveis de açúcar e proporciona saciedade por um longo tempo. Também um bom auxiliar matinal é o ghee, a manteiga clarificada que na Índia é considerada ouro da longevidade. Uma colher de chá de ghee pela manhã, adicionada ao mingau ou dissolvida em água morna com açafrão da terra, melhora a digestão, lubrifica as articulações e apoia o sistema nervoso. Em tratados antigos, disse que o ghee nutre a mente e torna a fala clara, e a ciência moderna confirma suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Mel com açafrão da terra é outra receita matinal conhecida desde a antiguidade. Se você misturar meia colher de chá de mel com uma pitada de açafrão da terra moído na hora e consumir em jejum, isso ajudará a fortalecer a imunidade, reduzir a inflamação nas articulações e despertar suavemente o corpo. O açafrão da terra ativa o funcionamento do fígado e melhora a purificação do sangue, e o mel nutre o cérebro e melhora o humor.
É importante usar mel natural cru, não processado termicamente. A manhã de uma pessoa idosa pode se tornar um tempo de recuperação se for preenchida com hábitos e produtos certos. Tudo que apoia o corpo com cuidado suave se torna um pilar para uma vida longa e ativa. E cada um desses dons simples da natureza funciona de forma especialmente eficaz pela manhã, quando o organismo está aberto à percepção e pronto para um novo dia. Amêndoas são um dos produtos matinais mais simples e, ao mesmo tempo, poderosos. Apenas 7 amêndoas deixadas de molho de véspera podem fornecer ao corpo de uma pessoa idosa proteínas, gorduras saudáveis e vitaminas do complexo B. O processo de deixar de molho torna as amêndoas mais facilmente digeríveis, ativa enzimas e reduz o teor de antinutrientes. Elas têm um efeito benéfico no funcionamento do cérebro, melhoram a memória e reduzem os níveis de colesterol ruim, sendo especialmente úteis em casos de propensão a doenças cardiovasculares, bem como para alterações relacionadas à idade no tecido ósseo, pois são ricas em cálcio e magnésio. Pela manhã, podem ser consumidas puras, adicionadas ao mingau ou moídas em pasta e passadas em torradas de grãos integrais. O abacate é frequentemente subestimado, especialmente em países onde não é um produto tradicional, mas seus ácidos graxos, ácido fólico e vitamina E o tornam indispensável para manter a elasticidade dos vasos sanguíneos e nutrir as células cerebrais. Meio abacate pela manhã em uma torrada de grão integral ou em forma de purê com uma pitada de sal marinho e uma gota de suco de limão ajuda a estabilizar a pressão, melhora o humor e ativa a atividade mental. Além disso, o abacate auxilia na absorção de vitaminas lipossolúveis, especialmente se houver vegetais e verduras na dieta. Sementes de abóbora são outra fonte pequena, mas muito valiosa de saúde. São ricas em zinco, que desempenha um papel importante na manutenção da imunidade e da saúde masculina, especialmente na velhice. As sementes também contêm triptofano, um aminoácido a partir do qual é produzida a serotonina, o hormônio da alegria. Pela manhã, as sementes de abóbora podem ser adicionadas ao mingau, vitaminas ou iogurte. Na culinária budista, às vezes são levemente torradas em uma frigideira seca e adicionadas a arroz com legumes ou a tradicional sopa de arroz com água, servida em mosteiros para um início de dia leve e purificador. Outro produto matinal único é o rooibos. Não é apenas um chá, mas uma planta sul-africana que não contém cafeína, mas possui poderosas propriedades antioxidantes. O rooibos ajuda na ansiedade, normaliza a pressão, apoia o funcionamento do fígado e do pâncreas. É especialmente útil para quem dorme mal ou acorda frequentemente cansado. Prepare uma colher de chá de rooibos em um copo de água quente, deixe em infusão por 5-10 minutos e beba morno pela manhã antes de comer. Para intensificar o efeito, pode-se adicionar um pedaço de maçã seca ou algumas goji berries. Nas tradições dos monges tibetanos, é conhecida uma receita de uma decocção purificadora. Era preparada com uma mistura de raízes de alcaçuz secas, flores de lavanda e sementes de erva doce. Todos os ingredientes eram usados em partes iguais, cerca de uma colher de chá de cada. Eram cobertos com água quente, deixados em infusão sob a tampa por 15 minutos e bebidos em pequenos goles em jejum. Essa decocção não apenas melhora a digestão, mas também alivia inchaços, melhora a circulação sanguínea e revigora suavemente, sem estimulação. Nos mosteiros, era bebida antes das primeiras meditações, especialmente em climas frios. Não se deve esquecer do simples mingau de aveia, mas é importante que seja aveia integral, e não instantânea. Essa aveia contém beta-glucanos, que ajudam a reduzir os níveis de colesterol, limpam o intestino e nutrem a microbiota benéfica. Preparada com água ou leite vegetal, com adição de óleo de linhaça e maçã,
essa aveia se torna um começo de dia ideal. O linho em sua composição auxilia o funcionamento da tireoide, e a maçã intensifica a atividade enzimática do estômago, especialmente se for levemente cozida. Damasco seco é um bom produto matinal, especialmente as variedades escuras sem tratamento com enxofre. Rico em potássio, é indispensável para o coração e os rins, ajudando a combater inchaços e regulando o equilíbrio hidroeletrolítico. 3 a 4 pedaços de damasco seco, deixados de molho de véspera, agem suavemente pela manhã, não sobrecarregam o estômago, mas proporcionam uma doçura leve e energia. Monges budistas ao amanhecer frequentemente bebiam uma infusão morna de água na qual o damasco seco havia sido deixado durante a noite, às vezes adicionando algumas gotas de óleo de gergelim. Essa mistura intensificava o funcionamento do intestino e purificava o sangue. A água de cocô é outro produto interessante, especialmente em climas quentes. É rica em eletrólitos e magnésio, e ajuda a eliminar toxinas suavemente. É especialmente valorizada no Ayurveda como um remédio para desidratação e superaquecimento de órgãos internos. É importante que a água de cocô seja natural e sem adição de açúcar. Pela manhã, ela ajuda a iniciar o metabolismo e proporciona leveza, especialmente se a noite anterior houve um jantar pesado ou o ritmo do sono foi interrompido. Cada manhã oferece a oportunidade de cuidar do corpo e da mente. Os produtos que nutriram sábios e monges por séculos estão retornando à nossa dieta diária, e sua força reside na simplicidade e na regularidade. O principal é observar o corpo, sentir o que é certo para você e começar o dia com uma escolha consciente. Um dos produtos matinais mais subestimados para idosos é o iogurte natural sem açúcar e aditivos. Ele é facilmente digerido, contém probióticos benéficos, apoia uma microbiota intestinal saudável e ajuda a iniciar suavemente a digestão. O iogurte é especialmente útil após os 60 anos, quando a acidez natural do estômago diminui e a microbiota muda. É melhor consumi-lo em temperatura ambiente. Pode-se adicionar uma pitada de canela ou um pouco de mel, se não houver contraindicações. Em combinação com sementes de chia ou linhaça moídas, o iogurte se torna um verdadeiro café da manhã para restaurar a energia e fortalecer a imunidade. O cominho preto, ou como também é chamado, kalonji, é usado desde a antiguidade na medicina oriental como um meio para despertar a energia vital. Pela manhã, em jejum, uma pessoa idosa pode tomar meia colher de chá de óleo de cominho preto, acompanhado de água morna. Isso ativa o metabolismo, fortalece os vasos sanguíneos e ajuda a reduzir a inflamação nas articulações. Em tratados budistas, o óleo de cominho preto era mencionado como um meio para dispersar o vento e a estagnação no corpo, especialmente para aqueles que permanecem muito sentados ou raramente saem ao ar livre. O figo não é apenas uma doçura, mas também uma poderosa fonte de fibras, ferro e cálcio. 2 frutas de figo, deixadas de molho de véspera, pela manhã ativam o peristaltismo intestinal, ajudam a eliminar resíduos estagnados e nutrem o sangue. O figo é rico em antioxidantes e também contribui para a melhora do funcionamento do fígado, o que é especialmente importante com a idade. Pode ser consumido separadamente ou picado e adicionado ao mingau de aveia junto com nozes. O gengibre na dieta matinal age como um estimulante suave. Ele ativa a circulação sanguínea, alivia a rigidez matinal nas articulações, melhora o funcionamento do fígado e purifica as vias respiratórias. Uma das formas de preparar uma infusão leve de gengibre é ralar um pequeno pedaço de raiz fresca, cerca de 2 centímetros, e cobrir com água quente. Deixe em infusão por 10 minutos. Pode-se adicionar uma pitada de açafrão da terra e um pouco de limão. Essa bebida é especialmente útil para quem se sente letárgico após o sono,
bem como para quem tem sensibilidade ao frio. O trigo sarraceno, especialmente o germinado, confere leveza ao corpo pela manhã e, ao mesmo tempo, saciedade. Os grãos germinados são ricos em enzimas, vitaminas do complexo B e magnésio. Para prepará-lo, deixe os grãos de molho em água fria durante a noite, lave-os pela manhã e consuma crus ou levemente cozidos na água. Para idosos, esse alimento ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue, melhora o funcionamento do coração e beneficia os vasos sanguíneos. Pode-se adicionar um pouco de kefir ou mel para um café da manhã leve e nutritivo. A amora branca seca é um produto oriental esquecido que fornece energia matinal sem um aumento brusco do açúcar no sangue. Apenas um punhado dessas frutas contém ferro, cálcio e açúcares naturais que nutrem o cérebro sem causar picos súbitos de insulina. Nas tradições dos monges budistas, a amora branca seca era moída em pó e adicionada à decocção das 5 sementes matinais. Essa decocção era preparada da seguinte forma: meia colher de chá de gergelim, papoula, linhaça, sementes de abóbora e girassol eram cobertas com 2 xícaras de água, fervidas em fogo baixo por 10 minutos. Adicionavam-se as amoras e deixava-se em infusão por mais 5 minutos. Resultava em uma infusão densa e nutritiva que sustentava a força e a resistência do corpo. O mel de acácia pela manhã não é apenas uma doçura, mas um antisséptico natural e fonte de energia. Ele age mais suavemente no pâncreas do que outros tipos de mel, ajudando na acidez estomacal elevada e restaurando as cordas vocais. Pode ser dissolvido em água morna ou simplesmente consumido meia colher de chá, sem acompanhamento. Especialmente benéfica é a combinação de mel com algumas gotas de suco de aloe vera. Essa receita era usada em templos chineses para fortalecer a respiração e aumentar a clareza mental antes das práticas matinais. O trigo sarraceno verde com kefir, uma receita simples, mas que continua sendo um verdadeiro clássico para restaurar a digestão. Deixe 2 colheres de sopa de trigo sarraceno verde cru de molho em kefir durante a noite, e pela manhã você obterá uma massa espessa e viva, rica em probióticos, fibras e proteínas. Essa mistura limpa suavemente o organismo, regula os níveis de açúcar, melhora o estado da pele e ajuda na prisão de ventre. É adequado até mesmo para aqueles com estômago sensível. O principal é escolher kefir sem aditivos e com teor de gordura moderado. Para quem sente frio no corpo pela manhã, especialmente em climas frios, uma boa escolha será uma antiga decocção budista à base de gengibre seco, canela e raiz de estragalo. Pegue uma colher de chá de cada ingrediente, despeje 2 xícaras de água, leve para ferver e cozinhe em fogo baixo por 20 minutos. Essa bebida desperta as forças vitais, dissipa a estagnação na parte inferior do abdômen e aquece por dentro. Nos templos, era frequentemente dada a monges idosos antes das meditações matinais para não apenas despertar o corpo, mas também criar um calor interno tranquilo. Cada um desses produtos é simples, acessível e, ao mesmo tempo, possui um efeito profundo, especialmente com o uso regular. Tudo o que você precisa é observar seu estado, introduzir na dieta de forma consciente e sem pressa. Um produto matinal muito suave, ao mesmo tempo, eficaz para o organismo idoso é o purê de abóbora, especialmente se for preparado sem açúcar e sal. A abóbora é rica em beta-caroteno, que se transforma em vitamina A, útil para a visão, pele e membranas mucosas. Além disso, é rica em potássio, o que apoia o funcionamento do coração e ajuda a regular a pressão. Pela manhã, pode-se comer algumas colheres de purê morno, adicionando um pouco de manteiga clarificada. Isso não apenas aquece o corpo, mas também inicia uma limpeza suave do intestino. Em mosteiros tibetanos,
A abóbora era considerada um vegetal da longevidade e era regularmente incluída nas refeições matinais para os monges mais velhos. Tâmaras são um produto doce, mas ao mesmo tempo útil, especialmente se você escolher variedades macias sem açúcar adicionado. São ricas em ferro, magnésio, cálcio e aminoácidos. Para uma pessoa idosa, basta comer 2 ou 3 tâmaras pela manhã para ativar a atividade cerebral e manter os níveis de açúcar no sangue sem picos bruscos. Na medicina iraniana, as tâmaras eram frequentemente combinadas com leite de amêndoa. Essa bebida era chamada de leite da memória e dada aos idosos para fortalecer a clareza mental e o vigor do espírito. As amêndoas, especialmente se forem deixadas de molho durante a noite e descascadas pela manhã, tornam-se um verdadeiro tesouro de vitaminas e gorduras saudáveis. Contém vitamina E, que retarda o envelhecimento celular, e magnésio, que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e melhorar o sono. 5 ou 6 amêndoas pela manhã em jejum podem ser um excelente complemento ao ritual matinal, especialmente se você não planeja tomar café da manhã imediatamente. Em antigos textos védicos, dizia-se que as amêndoas nutrem os canais nervosos e ajudam a se recuperar após um dia difícil ou doença. Um dos produtos matinais mais interessantes e raros é o pó de moringa, uma planta que na Índia é chamada de árvore da vida. Suas folhas são ricas em proteínas, antioxidantes, vitaminas A, C e K, além de cálcio. Pessoas idosas podem adicionar meia colher de chá de pó de moringa à água morna ou kefir. Ajuda na artrite, reduz a inflamação, melhora a digestão e normaliza os níveis de açúcar. Em escolas budistas do sul da Ásia, a moringa era usada como um meio de recuperação após práticas de jejum, pois repõe suavemente as forças sem sobrecarregar o estômago. Uma opção útil de nutrição matinal é o mingau de painço com água e adição de óleo de linhaça. O painço não contém glúten, por isso é bem digerido e não causa reações inflamatórias. É rico em silício, que fortalece os vasos sanguíneos, e é útil em casos de tendência a inchaços, pois possui um efeito diurético. O óleo de linhaça é adicionado ao mingau já pronto, enriquecendo o corpo com ácidos graxos ômega 3, que são especialmente importantes para o funcionamento do cérebro e das articulações. Esse café da manhã proporciona uma sensação de saciedade e leveza ao mesmo tempo. Das receitas antigas, vale a pena destacar a decocção de feno grego e coentro. Esse remédio era ativamente usado em comunidades budistas do Nepal para quem sentia frio nas extremidades, letargia e fraqueza pela manhã. Para preparar essa decocção, pegue uma colher de chá de sementes de feno grego e uma colher de chá de coentro, despeje 2 xícaras de água e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Coe e beba morno. Pode-se adicionar um pouco de mel, se não houver contraindicações. Essa decocção limpa suavemente o fígado, estimula a digestão e confere calor e estabilidade ao corpo. Outro produto matinal que merece atenção é o chucrute. Em pequena quantidade, 2 colheres de sopa em jejum ou durante o café da manhã, ele fornece probióticos, mantém o equilíbrio ácido-base e estimula a produção de suco gástrico. É especialmente útil o chucrute caseiro, sem vinagre e açúcar. Na tradição romana, acreditava-se que o repolho fortalece a vontade e purifica os fogos internos, talvez se referindo à restauração do equilíbrio interno. Sementes de chia, deixadas de molho durante a noite em água ou leite de cocô, pela manhã se transformam em um gel nutritivo rico em fibras, proteínas e ácidos graxos ômega 3. Elas ajudam a regular o intestino, reduzem os níveis de colesterol e melhoram a resistência. Para idosos, as sementes de chia com frutas vermelhas e uma colher de iogurte resultam em um café da manhã leve, mas nutritivo, que não sobrecarrega o estômago, mas proporciona uma dose de energia e clareza mental para o dia inteiro.
Para revigorar-se sem café, uma bebida de chicória é útil. Ela não excita o sistema nervoso como a cafeína, mas melhora o fluxo sanguíneo cerebral, apoia o funcionamento do fígado e ajuda na digestão lenta. Chicória quente com uma gota de ghee ou leite de amêndoa pode ser um excelente começo de dia, especialmente se você adicionar uma pitada de noz moscada. Esse aroma intensifica a sensação de vigor e desperta os sentidos. Um produto interessante e subestimado para a nutrição matinal na velhice é o pinhão. Essas pequenas sementes contêm uma grande quantidade de vitamina E, ácidos graxos, magnésio e zinco, que apoiam a imunidade, melhoram a circulação cerebral e contribuem para a recuperação do sistema nervoso. Basta uma colher de sopa de pinhões descascados pela manhã, adicionados ao mingau ou consumidos separadamente. Nas antigas tradições siberianas, o óleo de pinhão era considerado fogo vivo, capaz de aquecer os órgãos internos e fortalecer o coração. É muito útil pela manhã o figo comum. É melhor deixá-lo de molho em água durante a noite e pela manhã comer 2 ou 3 frutas amolecidas. O figo limpa suavemente o intestino, ajuda na prisão de ventre, estabiliza a pressão e nutre o corpo com potássio. Sua doçura não é açúcar no sentido usual, mas açúcares naturais facilmente digeríveis que nutrem o cérebro. Na medicina do Antigo Egito, o figo era incluído na dieta de idosos como um meio para prolongar a vida e manter a memória. Para a nutrição matinal, o cominho preto é excelente, especialmente na forma de infusão. Para prepará-la, uma colher de chá de sementes é coberta com um copo de água quente deixada em infusão por cerca de 15 minutos. Essa infusão melhora a digestão, ativa o metabolismo e apoia o funcionamento do fígado. Na medicina árabe, o cominho preto era chamado de remédio para tudo, exceto a morte, e era especialmente recomendado para pessoas mais velhas em períodos de perda de energia e recuperação após doenças. O trigo sarraceno verde, não cozido, mas germinado, contém enzimas vivas, aminoácidos e vitaminas do complexo B, que são perdidos no trigo sarraceno cozido. Para obter esse produto, é preciso deixar os grãos de molho em água durante a noite, lavar pela manhã e consumir como está ou com iogurte, frutas, mel. É um produto vivo que proporciona leveza e saciedade. Em mosteiros chineses, o trigo sarraceno verde era dado a idosos para manter a clareza mental e a saúde das articulações. A aveia, especialmente preparada com água e adição de canela, é outro produto matinal que reveste suavemente o estômago, nutre e mantém os níveis de açúcar no sangue. A canela estimula a circulação sanguínea e melhora a sensibilidade à insulina. Esse café da manhã é especialmente bom para pessoas com diabetes tipo 2 ou tendência a flutuações de açúcar. Em antigos herbários russos, a decocção de aveia com canela e mel era usada como remédio para fraqueza e névoa na cabeça. Uma opção útil e rara de nutrição matinal é o damasco seco, deixado de molho em água morna. 3 a 4 metades de frutas secas absorvem a umidade durante a noite e ficam macias e suculentas. Podem ser consumidas imediatamente ou misturadas com nozes. O damasco seco é rico em potássio, ajuda o coração, melhora o peristaltismo intestinal e fornece ao corpo açúcares naturais. Na antiga prática persa, o damasco seco era chamado de sol na comida e usado para fins medicinais para fortalecer o coração e o humor. Agora, podemos lembrar a receita de uma antiga decocção matinal budista, usada por monges nos Himalaias. É preparada com 5 ingredientes simples: gengibre seco, canela, sementes de erva doce, raiz de alcaçuz e algumas pétalas de rosa seca. É preciso pegar meia colher de chá de cada componente, despejar 2 xícaras de água e cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos. Em seguida, a infusão é coada e bebida morna em pequenos goles.
Essa decocção alivia a letargia matinal, melhora o humor, dissipa o frio no corpo, intensifica a digestão e age favoravelmente nos pulmões e no coração. Os monges a chamavam de hálito matinal da clareza. Sementes de abóbora são outra fonte de benefícios para o organismo idoso. São ricas em zinco, necessário para o sistema imunológico, e ácidos graxos, benéficos para o cérebro. Consumir uma colher de sopa de sementes descascadas pela manhã significa apoiar a saúde da próstata em homens e o equilíbrio hormonal em mulheres. Na tradição mexicana, as sementes de abóbora eram consideradas alimento sagrado de idosos, especialmente em períodos de fadiga e na estação fria. Não se deve esquecer do mingau de aveia natural, preparado segundo uma antiga receita russa. É feito de flocos de aveia fermentados, deixados em infusão em água por 1 a 2 dias, depois coados e reduzidos até a consistência desejada. Esse mingau limpa o fígado, melhora o funcionamento do pâncreas, normaliza os níveis de colesterol e açúcar no sangue. Pode ser consumido morno, com um pouco de óleo ou mel. Essa bebida não apenas nutre, mas também protege a mucosa do estômago, especialmente se houver tendência a gastrite ou azia. Na cultura japonesa, é amplamente utilizado um método matinal conhecido como Suidan, ou despertar aquático. Sua essência é simples. Ao acordar, a pessoa lava o rosto lentamente com água fria, depois coloca um gole de água morna na boca e gargareja sem engolir. Essa ação desperta as glândulas salivares, inicia a digestão e ativa as terminações nervosas. Depois disso, os japoneses bebem 1 ou 2 copos de água morna, sentados eretos e calmamente, em pequenos goles lentos. Essa abordagem fazia parte do ritual diário dos samurais, pois acreditava-se que a água e a respiração ditavam um tom para o corpo e o espírito durante todo o dia. Na medicina chinesa, uma atenção especial é dada ao despertar através de exercícios de respiração e massagem. Uma das práticas é a massagem dos 100 golpes. Após acordar, a pessoa, com leves batidas das palmas das mãos, percorre o corpo da cabeça aos pés. Isso ativa a circulação da energia que desperta a circulação sanguínea e linfática, reduz inchaços e elimina a rigidez matinal. Em tratados antigos, dizia-se que esse método protege contra a estagnação matinal e ajuda a manter a juventude da pele e o vigor da mente. É especialmente útil para idosos que frequentemente têm extremidades frias e uma rede capilar fraca. Da tradição budista, é conhecido um método que os monges chamavam de alimentação silenciosa. A essência é consumir a refeição matinal em silêncio, concentrando-se totalmente em cada mordida e nas sensações do corpo. Surpreendentemente, nesse estado, o corpo assimila melhor a comida, a ansiedade diminui e o excesso de comida desaparece. A comida consumida em silêncio torna-se uma espécie de meditação, e mesmo um simples arroz com água morna preenche o corpo com força. Nos mosteiros, essa abordagem era usada como uma forma de recuperação após doenças e exaustão mental. Um produto interessante que é frequentemente usado em países asiáticos é o miso. É uma pasta feita de grãos de soja fermentados, às vezes com adição de arroz ou cevada. Dele, pela manhã, prepara-se uma sopa leve que nutre, mas não sobrecarrega o estômago. O miso é rico em probióticos, vitaminas do complexo B e proteínas. Para idosos, é uma forma suave de despertar a digestão e fortalecer a microbiota intestinal. No Japão, acredita-se que uma tigela de sopa miso pela manhã prolonga a vida, especialmente em combinação com uma pequena quantidade de algas marinhas e chá verde morno. Falando em chá, em aldeias chinesas, os anciãos começavam a manhã com uma infusão de folhas de lótus ou chá puer. O lótus acalma o coração, limpa o fígado e reduz a pressão. O puer, especialmente o envelhecido,
ajuda a digerir alimentos gordurosos, reduz os níveis de colesterol e revigora suavemente, sem causar tremores ou palpitações como o café. Curiosamente, herboristas chineses aconselham preparar o pu'er 2 vezes pela manhã, usando a primeira infusão para enxaguar a boca e a segunda para beber. Acredita-se que isso ajuda a purificar a mente e despertar o espírito. Na tradição tibetana, existe uma bebida preparada com água morna, manteiga de aque clarificada e chá preto. Ela nutre, aquece, mantém a clareza mental e ajuda em problemas articulares. Em condições de alta altitude, essa bebida era vital, mas na vida comum também pode ser útil para idosos com baixo peso corporal, pouco apetite e tendência a sentir frio interno. Em casa, em vez de manteiga de aque, pode-se usar ghee de boa qualidade. Esse chá é bebido em pequenos goles, sem pressa, como um ritual matinal. Outra forma interessante de autocuidado pela manhã é uma compressa quente na região do fígado. Na China e no Tibete, acreditava-se que o fígado é o órgão da hora matinal, e se, nesse momento, ele recebe calor, uma massagem suave ou uma compressa aquecedora funcionará melhor ao longo do dia. Para isso, usa-se um tecido morno umedecido em uma decocção de artemisia ou camomila. Esse método ajuda na fadiga crônica, distúrbios do sono, ansiedade e problemas de digestão. E da prática indiana do Ayurveda, pode-se tirar a ideia de uma bebida matinal com açafrão da terra. Água com uma pitada de açafrão da terra e uma gota de óleo é uma forma simples de iniciar o metabolismo, reduzir a inflamação, apoiar as articulações e a imunidade. Em receitas antigas, essa bebida era frequentemente complementada com leite morno ou gengibre, especialmente em estações frias. O açafrão da terra era considerado sol dourado para os órgãos internos e especialmente recomendado para quem se sente letárgico ou tem um despertar lento. Entre os produtos, o arroz glutinoso é interessante. É frequentemente usado em pratos matinais na China e no Japão. É cozido até virar um mingau, adicionando-se um pouco de gengibre, alho ou até mesmo tâmaras vermelhas. Esse arroz é facilmente digerido, proporciona uma sensação duradoura de saciedade e não irrita o estômago. Na medicina chinesa, acredita-se que ele fortalece o baço e o estômago, fornece energia que é adequado para pessoas idosas, especialmente na estação úmida e fria. Um método incomum, mas útil, é caminhar descalço na grama matinal. Em aldeias japonesas, os idosos saem por alguns minutos ao jardim e caminham lentamente no orvalho. Isso não apenas desperta as terminações nervosas nos pés, mas também ajuda a equilibrar a pressão, melhora a coordenação, fortalece o arco do pé e proporciona ao corpo uma sensação de conexão com a terra. Em textos antigos, dizia-se que o orvalho é o hálito da terra, e se tocá-lo pela manhã, pode-se sentir-se mais jovem. Outro método interessante praticado no Japão é o Reika Taiso, que se traduz literalmente como ginástica do despertar. É um conjunto leve de movimentos realizado imediatamente após acordar, ainda deitado na cama. Inclui alongamento dos dedos das mãos e pés, rotação dos tornozelos, giros suaves da cabeça e ombros. Esses exercícios estimulam a circulação sanguínea, ativam as terminações nervosas e permitem que o corpo inicie o dia sem estresse. Esse método é especialmente útil para idosos que podem ter tontura matinal ou rigidez nas articulações. Em famílias japonesas, acredita-se que mesmo 5 minutos de Reika Taiso podem reduzir o risco de quedas e aumentar o tônus para o dia inteiro. Na China, especialmente em províncias onde a conexão com a medicina tradicional ainda é forte, pela manhã frequentemente se bebe o chamado chá da imortalidade. É uma infusão de ginkgo biloba, goji berries e raiz de astrágalo. Esse chá fortalece a memória, apoia a saúde dos vasos sanguíneos e do coração,
e também estimula os pulmões. O ginkgo melhora a microcirculação no cérebro, as goji berries fornecem antioxidantes, e o astrágalo é considerado um tônico para a longevidade. Essa bebida é preparada de véspera e pela manhã é bebida morna em jejum, em pequenos goles. É especialmente bom para pessoas mais velhas que frequentemente têm dores de cabeça, perda auditiva ou diminuição da concentração. Antigos budistas usavam uma forma muito incomum de se preparar para o dia, o método da caminhada respiratória. Um monge começava o dia com um passo lento, sincronizado com a respiração, 2 passos na inspiração, 3 na expiração. Esse exercício era realizado em silêncio, e toda a concentração era direcionada para as sensações da terra sob os pés e do ar nos pulmões. Essa prática não apenas treina a respiração e a coordenação, mas também age como uma meditação, melhorando o estado emocional e reduzindo a tensão interna. Para idosos, isso pode se tornar uma forma suave de fortalecer os músculos das pernas, melhorar o equilíbrio e encontrar uma sensação de calma desde cedo. Um dos produtos favoritos na cultura matinal japonesa é o natto. São grãos de soja fermentados com um cheiro e textura muito específicos. Apesar do sabor incomum, o natto é um verdadeiro tesouro de vitamina K2, importante para a saúde óssea e vascular. Também contém enzimas que melhoram a digestão e reduzem os níveis de trombina no sangue, o que diminui o risco de AVCs e infartos. O natto é frequentemente comido com arroz, cebolinha verde e uma gota de molho de soja. Pela manhã, é uma excelente forma de nutrir o corpo com proteínas e apoiar a microbiota intestinal. Outro ritual matinal da China é o aquecimento da parte inferior do abdômen com uma bolsa de água quente ou um saco de sal. Esse método é especialmente útil para quem sofre de fadiga crônica, problemas digestivos ou do sistema urinário. Na medicina chinesa, acredita-se que a área abaixo do umbigo é o depósito de energia vital. Aquecer essa zona pela manhã ajuda a ativar os rins e o baço, melhora o metabolismo e até estabiliza o estado emocional. É melhor fazer isso deitado em silêncio por 10 ou 15 minutos. Na medicina tibetana, um lugar especial é ocupado por uma receita de decocção matinal, chamada de água da grande serenidade. Para prepará-la, pega-se uma pitada de hortelã seca, camomila, raiz de alcaçuz e pétalas de rosa. Tudo isso é coberto com água quente, deixado em infusão sob a tampa por 15 minutos e bebido morno, preferencialmente sentado perto da janela ou no jardim. Essa bebida acalma o sistema nervoso, desperta suavemente sem excitação, melhora a digestão e ajuda a lidar com pensamentos ansiosos. Era frequentemente dada a monges idosos para manter a mente clara e o corpo vigoroso em condições de alta altitude. Não se deve esquecer dos produtos fermentados, especialmente kimchi ou tsukimono japonês, vegetais em conserva que são servidos com arroz. São ricos em probióticos e enzimas que contribuem para a melhora da microbiota intestinal. Pela manhã, uma pequena porção desses produtos pode melhorar significativamente a digestão e aumentar a absorção de nutrientes. São especialmente úteis para quem tem produção reduzida de suco gástrico, o que é comum com a idade. Interessante é a prática tibetana de esfregar o corpo pela manhã com um óleo especial feito de manteiga de yaqui clarificada e pó de sândalo. Esse óleo é esfregado nos pés, nas palmas das mãos e na região do peito, ativando pontos que na medicina oriental são considerados portas de energia. Esse ritual aquece o corpo, melhora a circulação sanguínea, alivia a tensão interna e até melhora o humor. Hoje em dia, a manteiga de yaqui pode ser substituída por ghee de boa qualidade, e o sândalo por óleo essencial de lavanda ou sálvia. Isso é especialmente útil para pessoas com temperatura corporal baixa, circulação sanguínea lenta e tendência à fadiga crônica.
Outro método matinal interessante praticado pelos monges budistas no Tibete era chamado de 7 toques de respiração. Imediatamente após acordar, o monge sentava-se em posição de lótus, fechava os olhos e inspirava e expirava lentamente 7 vezes, concentrando-se nas sensações do nariz e no peito. Esse ritual simples ativava o sistema nervoso, reduzia a pressão e preparava o corpo para as atividades do dia sem estresse. Atualmente, essas práticas respiratórias são especialmente úteis para idosos que frequentemente sofrem de ansiedade, flutuações de pressão ou insônia. A respiração restaura o equilíbrio entre sistemas simpático e parasimpático e melhora o bem-estar geral em apenas 5 minutos. Na vila japonesa de Okinawa, onde vive uma das maiores comunidades de centenários do mundo, pela manhã frequentemente se come sopa miso. Esse caldo à base de pasta de soja fermentada, com adição de algas wakame, cebolinha verde e pedaços de tofu, não é apenas rico em proteínas, mas também melhora a microbiota intestinal devido aos probióticos. O miso contém isoflavonas que apoiam o equilíbrio hormonal e ajudam a manter a densidade óssea. Além disso, essa sopa aquece suavemente o corpo por dentro, o que é especialmente útil na idade madura, quando o metabolismo desacelera. É importante que a sopa seja morna, não quente, para que seja melhor absorvida e não irrite a mucosa gástrica. Da China veio o método da massagem com raspagem, chamada gua sha. Para isso, usa-se uma placa de jade ou chifre de búfalo, passando-a pela pele do pescoço, rosto e parte superior do peito. Essa massagem ajuda a dispersar a linfa, eliminar estagnações, ativar a circulação sanguínea e reduzir o inchaço matinal. É especialmente eficaz em casos de fadiga crônica, dores de cabeça e tensão no pescoço. Mesmo 5 minutos dessa aplicação pela manhã proporcionam uma sensação de frescor, vigor e melhoram o tônus da pele. Alguns pesquisadores observam que a prática regular de gua sha ajuda a reduzir os níveis de inflamação no corpo, o que é extremamente importante na velhice. Entre os produtos matinais que podem ser encontrados na medicina tradicional chinesa, vale a pena destacar o mingau de gergelim preto e arroz. Esse café da manhã é rico em cálcio, magnésio, ferro e vitaminas do complexo B. O gergelim preto é considerado um dos principais produtos para fortalecer os rins, que na medicina chinesa são responsáveis pela vitalidade e longevidade. O mingau é simples de fazer. Uma parte de gergelim preto é torrada até ficar aromática, depois moída em pasta e cozida com água de arroz até obter uma consistência espessa. É consumido morno, às vezes com mel ou tâmaras. Esse café da manhã nutre perfeitamente, não sobrecarrega o estômago e mantém a energia até o almoço. Antigos budistas nos Himalaias começavam cada manhã com uma infusão de sálvia, gengibre e folhas secas de tulasi. Essa planta sagrada é semelhante ao manjericão. Essa decocção limpava as vias respiratórias, fortalecia a imunidade e melhorava o funcionamento do coração. Para prepará-la, pegava-se uma pequena pitada de cada planta, cobria-se com água quente e deixava-se em infusão por 10 minutos. Bebia-se em pequenos goles, sem açúcar e mel, em silêncio. Acreditava-se que essa infusão equilibrava a energia interna, acalmava a mente e ajudava a manter o vigor durante todo o dia. Hoje em dia, essa bebida pode ser facilmente preparada em casa e é especialmente útil para idosos que têm problemas bronquíacos, inflamações frequentes ou baixa resistência a infecções. A lavagem facial matinal com água de arroz era um ritual popular entre idosos japoneses. Após lavar o arroz antes de cozinhar, a primeira água não era descartada, mas guardada em local fresco até amanhã. Com ela, lavavam-se o rosto e o pescoço. Essa água contém vitaminas do complexo B, antioxidantes e amido, que limpam e hidratam suavemente a pele.
A lavagem com água de arroz reduz a inflamação, suaviza pequenas rugas e confere à pele um brilho natural. Essa prática é simples, mas com o uso regular, proporciona um efeito visível. A pele fica mais densa, mais elástica e o rosto mais fresco. É especialmente adequado para quem não gosta de cosméticos agressivos, mas deseja cuidar de si na idade adulta. Na prática japonesa do Shichifuku, 7 felicidades, a manhã frequentemente começava com uma pequena xícara de chá verde matcha, mas não era bebido como agora, como uma bebida da moda com leite, mas como um rito delicado. O mate era batido com um batedor de bambu em uma tigela com água morna e bebido lentamente em completo silêncio, concentrando-se no sabor. O matcha contém uma grande quantidade de antioxidantes, especialmente catequinas, que retardam o envelhecimento celular, melhoram a memória e apoiam a saúde do coração. Esse chá não apenas revigora, mas proporciona uma clareza mental suave e uma sensação de presença no momento, o que é especialmente valioso na idade adulta, quando é importante manter a atenção e o equilíbrio psicoemocional.